Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, eu espero que se iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar no gostei, porque isso me ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva, vem fazer parte dessa família. Gente, eu vou pedir pra vocês ignorarem o barulho externo, tá? Porque aqui tá chovendo bastante mesmo. Então, o barulho que sair pra vocês aí de fundo é por conta da chuva. E, gente, vamos lá para o tema de hoje, que vai ser sobre ansiedade. Eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho, né, da primeira vez que eu sofri uma crise de ansiedade, como eu me senti, o que veio até o meu coração, qual foi o sentimento, a sensação, o porquê de eu ter essa crise de ansiedade. Bom, gente, quem sofre de ansiedade ou quem já passou por essa situação de ter uma crise de ansiedade, sabe que é algo que acontece simplesmente do nada. Não é algo que você espera, não é algo que você tá ali, sabe, no seu coração, é algo que simplesmente vem e acontece. Eu sempre identifiquei que eu já tinha, né, ansiedade, nunca fui diagnosticada por um profissional da área da saúde que me desse de fato um diagnóstico de que eu era uma pessoa ansiosa. Eu, por conta própria, para quem não sabe, eu sou formada em técnico de enfermagem e a gente aprende um pouco. Então, eu, com base naquilo que eu sei, que eu aprendi de conhecimento, eu entendi de que eu tinha ansiedade. Mas até então, gente, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. E quando eu fiz o técnico de enfermagem, eu estudei sobre os sinais, os sintomas de ansiedade quando eu tive a matéria de psicologia. Então, nessa matéria, a gente estuda todas as patologias do sistema nervoso, emocionais, que vem da parte da mente. Então a gente aprende bastante coisa. Então ali eu pude aprender um pouco, né, como que funciona essa parte do emocional, dos hormônios, a questão dos sintomas, como a pessoa se sente, como identificar que aquilo é uma crise de ansiedade. Então eu vou falar aqui o que aconteceu comigo. Gente, foi uma semana retrasada, eu comecei a me sentir muito mal. Assim, sabe? Eu comecei a sentir dor no peito e uma fisgada, como se tivesse assim, sendo pontada, sabe? Como se tivesse alguém colocando agulhas. Foi essa sensação que eu estava tendo, tá, gente? Eu não sei se todos os sintomas vai ser igual para outros tipos de pessoa, mas eu tô aqui falando os sintomas que eu tive quando eu tive a crise de ansiedade. Então, uma dor no peito muito forte que me deu e uma fisgada, como se tivesse assim, colocando pequenas agulhas no peito. Foi esse sintomas que eu senti. E também falta de ar. Eu senti falta de ar, como se tivesse abafando, a sensação que eu tinha, como se alguém tivesse apertando o meu coração ali e abafando ele, sabe? Ao ponto de estar me faltando oxigênio. Então eu ficava com aquela sensação de compressão no peito, de abafamento no peito, ao ponto de eu me sentir fadigada, cansada e com falta de ar. E essas fisgadas, elas estavam sendo radiadas para o meu braço direito. O costume, o normal é ser irradiado para o lado esquerdo, mas no meu estava irradiando para o lado direito do meu braço. Então foram esses sintomas que eu comecei a sentir. E aqui onde eu moro tem um UPA, que é praticamente de frente para minha casa. E eu já não estava aguentando, porque já fazia 4 dias, mais ou menos, que eu estava sentindo esses sintomas. E eu estava ali orando, intercedendo, clamando a Deus, repreendendo, né? Porque a gente sempre vai elevar a Deus em pensamento, a gente sempre vai clamar ao Senhor. Sempre vamos apresentar diante de Deus quando nós não nos sentimos bem fisicamente. Isso é meio que automático. A gente orar, a gente clamar, a gente falar com Deus. Então eu tava ali em oração, clamando, pedindo ao Senhor e tal. Só que esses sintomas, eles não estavam parando, não tava indo embora. Então eu resolvi ir no UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, que fica aqui de frente da minha casa. Então eu fui lá.
Quando cheguei lá, relatei, né, pro médico como eu tava me sentindo. E a primeira coisa que a médica me perguntou foi se eu tava num nível de estresse muito grande, se eu tinha me aborrecido com alguém, se tava acontecendo alguma situação, algum problema. E ela falou assim, provavelmente isso pode ser uma crise de ansiedade. Aí ela pegou, me passou os exames lá de sangue para me fazer e também para me bater um eletro. E ali ela me deu uma medicação de AAS, que é para afinar ali, né, o sangue e ajuda, né, se no caso a pessoa estiver ali infartando e tal. Então ela me deu essa medicação e também me deu omeprazol, que era pro estômago, que eu não entendi muito bem porque ela me deu esse omeprazol, mas porém eu fui, tomei essas duas medicações e fui e fiz os exames e fiquei ali bastante tempo, porque UPA demora muito, para sair o exame de sangue é mais ou menos de 2 a 3 horas que leva para o exame ficar pronto. Então demorou meio que isso e eu fiquei ali esperando o resultado, e quando foi umas 1h pouca da manhã, por aí, o resultado ficou pronto e eu fui lá entregar pro médico. Aí o médico pegou, disse que não tinha, eu não estava infartando, né, pelos exames lá, que é um exame específico que é realizado para saber especificamente se você tá tendo um infarto. E graças a Deus deu tudo negativo, não teve nenhum índice ali de que eu estava infartando. E ele falou, provavelmente você teve uma crise de ansiedade. Mas também não me passou nenhum medicamento para poder... Assim, medicamento que eu falo de tranquilizante, tá? Não passou nenhum tipo de medicação. E eu peguei e vim embora pra casa. E eu comecei a orar muito a Deus, eu comecei a rogar muito ao Senhor. Foi quando eu entrei para dentro do meu quarto e entrei em oração e comecei a suplicar, comecei a orar, comecei a rogar a Deus, comecei a ali falar com Deus, sabe? E tirei um período grande ali de súplica, de oração, intercedendo, clamando realmente a Deus, colocando ali a minha fé em ação e pedindo a Deus para que aquele mal que estava sobre mim saísse em nome de Jesus. E ali naquele momento, sabe, eu chorei muito, chorei demais, gente, demais, porque é uma sensação horrível. Só quem já teve crise de ansiedade, só quem já passou por essa situação sabe, é um sentimento de morte, gente. Era um sentimento que eu tava sentindo como se eu fosse infartar realmente, como se eu fosse morrer, porque essa compressão que dá no peito de abafamento é como se você quisesse respirar e você não conseguisse respirar. O ar não vem e você vem aquele cansaço, eu não conseguia nem fazer nada. As pequenas coisas que eu fazia, eu me sentia muito cansada, parecia até que eu estava vivendo a época lá do Covid, porque quando houve a época do Covid, a gente sabe que mexia muito com a questão do pulmão, com a questão do oxigênio. Então, assim, foi parecido com Covid, você querendo respirar e o ar não vinha, o oxigênio não vinha e aquele abafamento assim no peito, sabe? Aquela compreensão. Fora as fisgadas, gente, foi uma sensação horrível que eu não desejo pra ninguém absolutamente, porque a sensação é uma sensação de morte, de morte. Então isso começou, naquele momento, começou a me afligir bastante, sabe? Começou a me trazer muita angústia, por quê? Porque eu tava me sentindo muito mal e a sensação de morte era muito, muito, muito grande. Então foi quando eu comecei a orar muito a Deus, suplicar muito ao Senhor, entrar realmente em oração e súplica. Parecia que eu estava ali numa guerra, numa grande batalha. E para a glória de Deus, depois que eu tirei esse período grande de oração, de súplica, de intercessão, aquele mal foi embora. Simplesmente foi embora. É como se fosse uma seta enviada, sabe? Porque até então, antes eu tava bem, tava me sentindo super bem. E do nada veio esse sentimento. É por isso que no início eu falei que quando você tá ansiosa ou quando você tem uma crise de ansiedade, não é algo que você planeja, não é algo que você arquiteta, não é algo que você tá à espera, é algo que simplesmente acontece. E eu não tava vivendo nenhuma situação assim, aparentemente, que tivesse me trazendo algum sentimento de insegurança ou sei lá, de qualquer outra coisa. Eu não estava, eu realmente estava muito tranquila.
muito tranquila mesmo, e me ocorreu toda essa situação. E o foco do meu vídeo aqui, gente, é para falar, porque as pessoas, elas pensam assim: ah, sofre com depressão, tem ansiedade ou qualquer outro tipo de patologia, né, sistemática, que é relacionada ao sistema emocional, o cérebro, né, as doenças psicossomáticas. As pessoas levam para outro sentido, como se, é falta de fé, é falta de Deus, porque tá desobediente, porque não tá agradando a Deus. Querido, não tem esse tipo de mentalidade. Hoje, no nosso tempo atual, na nossa geração atual, as doenças que mais têm se manifestado na nossa geração são as doenças psicossomáticas. É crise de ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico, é pessoas que têm automutilação, é pessoas que tentam suicídio. E essas são doenças muito graves, muito sérias, que precisa ter uma atenção muito, muito, muito grande. Além de você estar apegado com Deus, né, ter a sua fé em Cristo Jesus, a sua confiança no Senhor, você precisa ter um acompanhamento médico ali, você precisa buscar ajuda e auxílio de um profissional para que venha ser tratada essas patologias, porque são doenças psicossomáticas, são doenças que realmente elas existem. E se você não tratar, ela vai acabando consumindo a gente por completo. Você consegue entender? Então, não é sobre não ter fé, não ter confiança em Deus, não crer em Jesus, não ter intimidade com Deus, porque graças a Deus eu sou uma pessoa que sou muito íntima de Deus. Hoje eu posso ter essa convicção e certeza e declarar que eu sou uma pessoa íntima de Deus, eu sou uma pessoa que tem vida de oração, eu sou uma pessoa que estuda a palavra, que tem prazer, alegria em meditar nas Sagradas Escrituras. Eu sou um tipo de pessoa que temo a Deus, que busco viver uma vida pautada nos princípios do Senhor. E eu fui acometida disso. Então, não é porque eu sou fiel, não é porque eu sou obediente, não é porque eu sou temente, não é porque eu sou a pessoa que mais faço para Deus, de que eu vou que eu não vou estar suscetível a passar por essa situação, a viver esse tipo de situação, gente. Porque ainda habitamos nessa terra, ainda habitamos nesse corpo corruptível. E as enfermidades, elas foram manifestadas através do pecado de Adão. Quando o pecado entrou no mundo, através de Adão, o pecado adâmico, entrou também todas as coisas ruins, gente. E uma dessas coisas ruins é as enfermidades, é as doenças. Você consegue entender? Não é que Deus quer que você fique doente, não é que Deus anseie que você tenha uma doença ou que você sofra, não. Só que nós estamos suscetíveis a todas essas coisas, porque ainda habitamos nessa terra. E às vezes a gente tem aquela pequena mentalidade: eu não vou passar por isso, eu não vou sofrer disso, se caso eu venha sofrer porque eu não tenho fé, eu não creio em Jesus, eu não sou uma pessoa temente, eu não sou uma... E não é isso, como eu acabei de relatar aqui sobre mim, sobre a minha comunhão com Deus, sobre a minha vivência com Deus, sobre o meu particular com Deus. Eu poderia até, talvez, indagar ao Senhor, mas eu sou uma pessoa que busca, eu sou uma pessoa que obedece, eu sou uma pessoa que vive e tenta buscar a santidade, o temor, estar na vontade do Senhor. Por que eu fui acometida disso? Porque esse mal veio sobre mim. Mas eu entendo, querido, que eu estou suscetível a todas as coisas dessa terra. Enquanto eu habitar nesse corpo que é corruptível, eu vou estar suscetível a todas essas coisas. Jesus disse: para que em mim tenhas paz, no mundo você vai ter aflição. Você vai ter situações difíceis, você vai passar por situações adversas. Você vai vivenciar essas experiências. Então, não é falta de Deus, não é porque você não tem Deus, não é porque você não crê em Jesus, não é porque você não confia no Senhor. Não, simplesmente porque todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. É por isso que a gente não tem que julgar. É por isso que a gente não tem que criticar, nem apontar, nem dizer: tá tendo depressão, é falta de Deus. Porque não tem Deus, porque não crê em Jesus. E não, querida, às vezes aquela pessoa, ela crê tanto em Jesus e ela não quer estar vivendo aquela situação e ela talvez clame, rogue,
Peça a Deus constantemente para sair daquilo ali. Só Deus conhece o coração e sonda. Quando eu estava passando por essa crise, foi um período que eu mais orei a Deus. Foi um período que eu busquei muito ao Senhor. Você consegue entender? Então não é sobre falta de Deus, não é sobre não ter Deus, não é sobre não confiar em Deus, não é sobre você não ter fé no Senhor, não ter confiança nele, não. É entender de que nós vamos passar, nós vamos enfrentar situações que a gente não quer passar e enfrentar, mas a gente vai passar e enfrentar, porque no mundo nós vivenciaríamos todas essas situações, porque Cristo viveu, Cristo passou. Nós também, como seus servos, como seus filhos, também iremos passar. Você consegue entender isso? Então, gente, eu mantive ali a minha mente, o meu coração voltados a Cristo. E mantive ali a oração, entregando diante de Deus, exercendo a minha fé e pedindo ao Senhor para que repreendesse aquele mal. E graças a Deus, Deus me deu livramento, Deus me deu vitória. Mas eu vou buscar a ter uma consulta com um profissional para eu poder investigar isso e ter um acompanhamento, porque isso é essencial, gente. Isso é muito importante. Não fica com essa mentalidade pequena, entendeu? Espiritualizando tudo. Não, tem coisas que não tem que ser espiritualizada. Deus criou todas as especialidades médicas e Ele também colocou, né, um médico específico que trata da nossa mente, que trata do nosso emocional. Ele colocou ali ao nosso acesso esses tipos de médico. Porque ele sabe que a nossa mente precisa de cuidado. Assim como o nosso corpo, assim como o teu coração, assim como o fígado, assim como o rins, e tantos outros órgãos que precisam de cuidado, a nossa mente também precisa. Nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos tratar do nosso emocional. Porque isso é extremamente importante, porque se o nosso emocional não estiver bem, todas as áreas da nossa vida não vai fluir, não vai ficar bem. Então, eu não sei se você vive essa situação, né, de ser uma pessoa ansiosa, de ter esse diagnóstico médico, de que você tem ansiedade. Eu não sei se você sofre de crise de ansiedade, mas eu quero deixar uma palavra aqui que você venha continuar buscando em Deus a cura, a melhora, continuar rogando, entregando diante de Deus, porque assim como Deus me livrou, Deus me deu o livramento, Deus me deu o escape e jogou por terra todos aqueles sintomas que eu estava sentindo, Ele irá fazer sobre a tua vida. Mas que você também procure ajuda de um profissional, de pessoas capacitadas, de pessoas inteligentes que foram levantadas por Deus para estar cuidando do nosso psicológico, da nossa mente, do nosso emocional, tá? Gente, essa foi a experiência que eu tive, tá? Com a crise de ansiedade. Eu espero muito que de alguma forma esse vídeo te ajude, tá? De alguma forma, de algum sentido, que você possa se manter em paz, tranquila, de que não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de temor, de obediência ao Senhor, mas é porque nós nessa terra estamos suscetíveis a todas as coisas, amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para estar ajudando. Amém? Até o próximo vídeo.